Irmãos, pega a sua Bíblia, pega o seu exemplar da Bíblia Sagrada e abra no livro de Deuteronômio. Você, nosso irmão ouvinte, você, nosso irmão que nos assiste pela transmissão da live, pega a sua Bíblia Sagrada, pode ser física, pode ser no celular, e abra no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Nós iremos falar sobre o único Deus. O título desta mensagem é O Único Deus. E o tema que nós iremos abordar nesta mensagem é a obediência a este único Deus. Amém? Glória a Jesus. No capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra de Deus, ela nos afirma dizendo: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumpris na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, a teu filho, e a tua filha, e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa e andando pelos caminhos, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem, que tu não enchestes, e poços cavados, que tu não cavastes, e vinhas e olivais, que tu não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso,
no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Amém? Glória a Deus. Levanta a Bíblia para o céu. Vamos pedir para que o Espírito de Deus fale conosco aqui neste lugar. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória. Meu Deus querido, a tua palavra foi lida, Senhor. Meu Deus querido, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos ser edificados, renovados, fortalecidos pela tua palavra. Porque, Senhor meu Deus querido, em Deuteronômio no capítulo 8, a tua palavra nos afirma dizendo, assim também Jesus falou na tentação, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu Deus querido, nós queremos ouvir a palavra que sair dos teus lábios, Senhor. Meu Deus querido, eu me coloco na total dependência do Senhor nesta hora. Fala com teu povo, fala comigo, fala com aquelas pessoas que estão nos assistindo nesta hora. Fala conosco, Senhor, porque queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar, você pode desocupar as suas mãos e glorifica o Senhor com as palmas. Mistura as palmas com glória a Deus, mistura o glória a Deus com as palmas. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, em nível de introdução, eu trago a cada um dos meus irmãos que este texto, ele é um texto único, ele é um texto ao qual o próprio Jesus, ele usou, ele falou para o povo judeu, estas mesmas palavras, mostrando que Deus, o Deus de Israel, ele é o único Senhor, ele é o único Deus, que não existe nenhum outro Senhor, que não existe nenhum outro Deus. Ele é o único Senhor, e Ele falou, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou e afirmou, aquilo que está escrito no versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças. O Senhor Jesus, Ele trouxe ao povo judeu da sua época esse texto, mostrando que Deus, Ele é o único Deus, que não existe outro Senhor. E esse texto que está escrito no livro de Deuteronômio, Deuteronômio é como se fosse um resumo dos 5 livros de Moisés, é como se fosse ali o epiteto da lei, é como se fosse o centro da lei, porque ali ele vem trazendo todas as coisas que estavam escritas nos 5 livros, nos 4 livros, ele vem trazendo, resumindo, trazendo a lembrança, e esse texto, nessa narração, Moisés ainda estava com o povo peregrinando no deserto, o povo ainda não tinha entrado na terra prometida. Deus prometeu a um povo, descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, que Deus iria colocar eles, o qual colocou dentro de uma terra que mana leite e mel, a terra dos cananeus. Deus viu a fé, Deus viu um homem chamado Abraão, e por conta da fé deste homem, por conta da fé que Deus viu neste homem, Deus deu uma promessa muito grande a ele, de qual as estrelas do céu, e de como a areia da terra, da beira do mar, como são numerosas, assim também seria a descendência deste homem.
a qual também seria a descendência dos filhos deste homem, do qual foi Isaque e Jacó. E Deus cumpriu, ainda que somente entrou Josué e Calebe na terra prometida, mas os seus filhos que nasceram dos seus lombos, os seus filhos que vieram, a sua descendência se multiplicou. Eles sendo o menor povo, imagina, o menor povo honrado por Deus, porque na peregrinação que este povo passava pelo deserto, Deus colocava espanto sobre os inimigos que viviam ao redor. Ninguém os tocava, ninguém ousava mexer em nenhum dos filhos de Israel. Deus protegia ele como a menina dos seus olhos. Durante o dia, Deus guiava o povo por uma coluna de nuvem, para que o sol não os afligisse. E de noite, Deus guiava eles por uma coluna de fogo, para que o frio do deserto não os aterrorizasse, não os destruísse. A escuridão, as trevas do deserto não os destruísse. Mas Deus guiava eles por uma coluna de fogo durante a noite. E aos seus pés as sandálias não se desgastavam, e nem as suas vestes se envelheciam. Deus zelava dos seus filhos, Deus zelava dos seus escolhidos. Deus guardava eles, Deus guardava eles, assim como Deus guarda a cada um de nós. Por isso levanta tuas mãos aí para o céu e agradece o cuidado que o Senhor tem na tua vida. Levanta tuas mãos para os céus e agradece o cuidado que Ele tem para contigo, porque neste deserto Deus não deixará faltar pão, Deus não deixará faltar água, Deus não deixará que você perecerá neste deserto, porque Ele cuidará de você. Aleluia, Jesus. E o tema, o texto, a tese que eu trago é a obediência a este Deus. Este é um princípio para que Deus possa se mover em sua vida. Algo muito importante para que você possa ver o mover de Deus na sua vida é a obediência. Este texto foi escrito para que o povo lembrasse os seus filhos, para que eles não esquecessem que existia e que existe um único Deus, porque para a terra que eles estavam entrando, existiam muitos outros deuses, muitos outros senhores, homens que se intitulavam deuses. Eles endeusavam a natureza, eles endeusavam tudo, eles endeusavam a criação de Deus. Mas este texto foi escrito para a lembrança deles, para a lembrança do único Deus. E desta mesma forma, nós devemos ensinar os nossos filhos a lembrar que existe um único Deus e ensinar como servi-lo. E o primeiro tópico que eu trago nesta mensagem, ele está escrito no versículo 5 do capítulo 6, o qual diz desta maneira: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Quando Moisés ele escreveu este texto, quando Moisés escreveu este versículo, a vontade de Deus era que o povo olhasse somente para Ele, era que o povo amasse a Deus de todo o seu coração, em tudo que eles fossem fazer,
em tudo o que eles pensassem, eles tinham que pensar primeiro em Deus, no amor de Deus. Porque tudo o que nós temos, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que acontece em nossa vida, a gente tem que ter este pensamento do amor de Deus, de amá-lo em primeiro lugar e apesar de tudo. O texto está nos afirmando e dizendo: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas vontades e de todo o teu poder. De todo o teu poder. Você tem força para amar o Senhor. Você tem força para buscá-lo. Você tem força para colocar Ele em primeiro lugar. Porque com o tempo, nós vamos se esquecendo de Deus. Com o tempo, até mesmo em coisas simples, nós vamos esquecendo de Deus. No reunir da mesa para comer, muitas das vezes nós esquecemos de Deus e não oramos. Em consagrarmos a nossa vida no início do nosso dia, muitas das vezes nós esquecemos de amá-lo, de honrá-lo e de reverenciá-lo com todo o nosso poder, de se dobrar e falar com Ele e apresentar a Ele o nosso dia. Muitas das vezes nós esquecemos de amá-lo nestas pequenas coisas. Muitas vezes nós esquecemos de agradecê-lo a Ele. Nós esquecemos de agradecer a Ele nas pequenas coisas. Deus, Ele nos proporciona poucas coisas. Deus, Ele nos proporciona todos os dias um livramento. Deus, todos os dias, Ele nos proporciona saúde, força e vigor. Deus, Ele guiava este povo pelo deserto escaldante durante o dia e pelo frio aterrorizador da noite. E Deus, a única coisa que Deus queria deste povo é que Ele os amasse. Amar a Deus não é dar dinheiro. Amar a Deus não é oferecer bens a Deus. Amar a Deus não é fazer sacrifícios, votos, a qual você vai ficar martirizado. Vai vir prejuízo sobre a sua vida, ainda que você trate como uma atitude de fé. Amar a Deus é você entregar totalmente a sua vida a Ele. Dedicar totalmente a sua vida a Ele. No livro, na carta da epístola de Tessalonicenses, no capítulo 4, está escrito desta maneira no versículo 3, que a vontade de Deus é a vossa santificação, é a vossa separação, a vossa consagração. Jesus, Ele afirmou no final do seu sermão, no final do seu evangelho, Ele afirmou: sede perfeito, como o Senhor é perfeito. O que o Senhor quer de nós é que nós sejamos íntegros, que nós possamos o amar de todo o coração. Ele tem muito para nos dar. Ele tem um céu de glória. Ele tem uma cidade preparada para nós, chamada Nova Jerusalém. E hoje, como Ele falou naqueles dias com o povo no deserto, Ele nos chama a amá-lo, Ele nos chama a ouvi-lo, Ele nos chama a reverenciá-lo, Ele nos chama a obedecê-lo. E o segundo ponto que eu quero frisar nesta mensagem, o primeiro ponto foi o amor. O segundo, obedecê-lo, colocar Ele em primeiro lugar.
ele colocou este texto, ele entregou este texto ao povo de Israel. E no versículo 6, ele disse: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ele colocou uma ordem. Jesus, ele repetiu esse mesmo texto, como eu já tenho falado. Deus, ele colocou uma ordem. Ele não fez um pedido. Ele colocou uma ordem que nós devemos ter a Ele como único Senhor, que nós devemos ter a Ele em primeiro lugar em nossa vida. Meus irmãos, o povo de Israel, por conta da desobediência, por conta do seu coração endurecido, o povo de Israel, ele perdeu, eles esqueceram o livro desta lei, eles esqueceram o livro, eles esqueceram esta palavra, e eles foram levados até o cativeiro babilônico. Se levantou reis que não temiam a Deus, se levantou pessoas e homens, profetas e sacerdotes, que não temiam a Deus, que não passaram adiante o livro desta lei, que não passaram adiante esta palavra aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos. E por conta que eles esqueceram o livro desta lei, o povo foi levado para o cativeiro, e todas as maldições que estavam escritas e estão escritas no livro desta lei, no livro de Deuteronômio, a qual o Senhor falou que se eles desobedecessem à palavra dele, eles iriam sofrer este dano, eles seriam perseguidos. Mas se eles obedecessem o livro desta lei, se eles obedecessem esta palavra, o texto da palavra de Deus no livro de Deuteronômio fala que as bênçãos viriam correndo atrás deles, as bênçãos viriam correndo atrás deles. E desta mesma forma acontece em nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra de Jesus, quando nós observamos o livro desta lei, as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. Medita no livro desta lei, de dia e de noite, para que te vá bem, e para que te bem suceda. Esta é uma ordem do Senhor, que eles estejam sobre as tuas mãos atados, e sobre a tua cabeça, que ele esteja cravado na tábua do teu coração, que a mensagem do Evangelho, que a palavra, que a lei do Senhor, ela esteja cravada no teu coração. Aí tu verás um manancial de bênção na tua vida, aí tu verás aonde tem escassez, nascer fontes de água viva. Aí tu verás verdadeiramente aquele que disse, e aquele que é, e aquele que pode todas as coisas, o eu sou, que fez que pão, maná, chovesse do céu, que fez que codornizes no deserto viesse até o povo, para que o povo se fartasse de pão, para que o povo se fartasse de carne, para que aquele povo, eles bebessem água saída da rocha, para saciar a sua sede, para que aquele povo não perecesse em meio àquele deserto. Assim também acontecerá na minha e na sua vida, quando nós obedecemos o livro desta lei, quando nós buscamos viver o livro desta lei, as bênçãos do Senhor correrão sobre a nossa vida. Aleluia! O Senhor, Ele tem muito para nos dar. Aleluia, Jesus. E o terceiro tópico desta mensagem que eu quero trazer
está escrito no versículo 13 da palavra de Deus: e o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Esse terceiro tópico é temer ao Senhor de todo o teu coração. O princípio desta mensagem é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Por que temer ao Senhor? Por que reverenciá-lo, se eu não o vejo? Eis a pergunta que pode surgir no nosso coração: se eu não sinto, se eu não ouço a sua voz, essa pode ser uma interrogação que surge em nosso coração. Este texto da palavra de Deus, ele nos ensina algo muito importante. Jesus, em resumo, ensinando ao povo de Israel, ele falou que nós não devemos jurar nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo dos pés do nosso Deus, mas que a nossa palavra seja sim, sim, e não, não. O que passar disso procede do maligno. O Senhor Jesus, ele nos ensinou isso, que a nossa palavra deve ser sim, sim, ou não, não. Ela deve ser curta. O que proceder disso provém do maligno, porque como você era uma pessoa crente, uma pessoa que ama, uma pessoa que obedece a Deus, você deve temê-lo. E com suas palavras, você deve temê-lo com suas palavras. E esse texto, ele vai nos ensinar algo muito importante, porque o povo de Israel, com o tempo, ele perdeu o temor a Deus. Deus enviava os profetas madrugando para pregar e anunciar a palavra ao povo, e o povo não mais temia a Deus, porque o profeta é aquele que recebe de Deus para transmitir ao povo, e o povo maltratava e matava os profetas. Eles lançaram o profeta Jeremias dentro do calabouço. Os relatos de historiadores, a qual também está escrito no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, está dizendo que o próprio profeta Jeremias, ele foi cerrado ao meio, de cabeça para baixo. O povo não temia a Deus. Eles não temiam a Deus de jeito nenhum. E hoje este mundo que nós vivemos, as pessoas, elas não têm um temor a Deus. O temor devido a ser dado ao nosso Deus, eles não têm esse temor. Eles esqueceram a Deus. O próprio Jesus e o próprio Moisés, ele escreveu que nós não devemos nem mesmo falar o nome de Deus em vão. Nós devemos temê-lo, nós devemos reverenciá-lo, nós devemos amá-lo. Há uma escala: amar, obedecer e temê-lo. Isso vai causar um grande mover de Deus na sua vida. Entenda isso. Se você quer ver um grande mover de Deus na sua vida, não perca esta escala: amar, obedecer e temê-lo. Você vai ver as grandes maravilhas de Deus em sua vida. Você vai ver os grandes milagres de Deus em sua vida. Aleluia! Levanta tuas mãos aí para o céu e diz: eu temerei ao Senhor, eu amarei ao Senhor, eu obedecerei ao Senhor, e eu verei o grande mover dele na minha vida, porque ele é fiel.
Aleluia! E para concluir esta mensagem, eu trarei um livro de Esdras. Eu trarei para concluir esta mensagem algo muito importante que está escrito no livro de Neemias, que vai falar que o povo encontrou o livro da lei. Eles encontraram o livro da lei. Eles encontraram o livro da lei. Eles viram todas estas maravilhas. Eles leram isso que está escrito em Deuteronômio no capítulo 6. Eles leram isso e eles começaram, olha o que está escrito. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado. Aos filhos de Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, na praça, na presença de homens e mulheres, e de todos que podiam entender, e os ouvidos de todos o povo estava atento ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Também estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Elquias, Maceias, à sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Azum, Asbanada, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava mais alto que todo o povo. Então, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. O versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus, então declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, que era escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçai, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O povo, eles passaram o dia todo ouvindo as palavras da lei. O povo passou o dia inteiro ouvindo as palavras da lei de Moisés, começando até a alva, ao nascer do sol. Eles passaram o dia todo, e o povo chorava, porque eles viam que o povo, os seus pais, eles tinham esquecido este livro da lei, e eles choravam, porque eles tinham acabado de sair do cativeiro, eles tinham acabado de sair do jugo do opressor, e eles estavam olhando para o céu e para Deus, e conjecturando dizendo: Senhor, nos perdoa,
porque nós não ouvimos a tua lei, porque nós não demos ouvido à tua palavra, e nós vivemos toda essa miséria até este dia. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus, nos visita. E Esdras falava: não choreis, não chorei neste dia, porque este dia é consagrado ao Senhor, este dia é consagrado a Deus, porque a alegria de Deus é que nós sejamos fortes, é que nós temos força de buscá-lo, que nós se alegramos na presença dEle. E hoje eu faço este convite a você, hoje eu faço este convite a cada um de você que nos assiste, a cada um de você que está aqui: servir ao Senhor de todo o coração, amá-lo e obedecê-lo e reverenciá-lo de todo o coração. Hoje eu faço este convite a você: tema Ele, reverencia Ele, que você verá o grande mover dele na sua vida. Aleluia! Deus, Ele tem muito para nos dar, Deus, Ele tem muito para nos oferecer. Se ponha de pé, venham todos aqui na frente. Eu convido a todos, eu faço este convite a todos, e eu me coloco já aceitando este convite, de amar mais ao Senhor, de obedecer mais ao Senhor, e de temer mais ao Senhor. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos para os céus, que eu vou orar por cada um de vocês. Fala com Ele aí agora. Fala: Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero temer mais a ti, meu Deus querido, visita agora, Senhor, o teu povo, visita agora, meu Deus querido, teus filhos, meu Deus querido, derrama graça agora, Senhor, eu te peço, meu Deus querido, eu ministro agora a força do Espírito sobre a vida deles, Pai querido, fortalece eles, meu Pai, meu Deus querido, que eles venham temer, meu Deus, a tua palavra, o livro da tua lei, e eles venham viver, Senhor, meu Deus querido, segundo a vereda da tua justiça, meu Deus querido, que nós viemos viver a tua palavra, porque a tua palavra nos afirma que ela é luz para nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Meu Deus querido, é a tua palavra que nos ilumina, Senhor, é a tua palavra que nos dá direção, que a tua palavra tem o primeiro lugar em nossa vida, e tua palavra que nos liberta, e tua palavra que nos ajuda, e tua palavra que nos fortalece, e que este livro da lei esteja cravado em nosso coração. Fala aí para Jesus: e este livro da lei esteja cravado em nosso coração, e este livro da lei esteja em nossa alma, e com todo o nosso poder nós te amaremos, e com todo o nosso poder nós te buscaremos, e que com todo o nosso poder, Senhor, nós entregamos o nosso melhor a ti. Começa dando glória, começa dando aleluia, levanta a tua voz, glorifica Jesus, manda glória para o céu, manda glória para Ele, derrama graça, Senhor, renova Ele, Senhor, renova ela, Senhor, recebe graça do Espírito, recebe graça do Espírito, recebe força do Espírito, recebe força de Deus aí agora, em nome de Jesus, recebe agora, em nome de Jesus. Meu Deus, fortalece, Senhor, meu Deus, dá força, meu Pai, meu Deus, dá ânimo, a alegria do Senhor, a alegria de Deus é que nós sejamos fortes, meu Deus querido, nós vamos vencer
vencer a batalha. Meu Deus querido, esta semana, meu Deus, Senhor, até o dia de hoje foi só luta, meu Pai, foi só peleja, mas nós viemos te buscar, nós viemos ouvir a tua palavra, nós viemos ouvir a tua lei, para que nós possamos ir até o fim, Senhor, para que nós possamos prosseguir, porque a tua palavra é pão, tua palavra é vida, tua palavra é o pão que nos alimenta. Fala aí para Jesus: Jesus, a tua palavra é o que nos alimenta, a tua palavra é pão, a tua palavra é água, a tua palavra é vida. Ori clamanai, ora montere, valabari clamana cantere montere, valabai, ora montere, valabai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. As palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos,